Bem, sejam bem-vindos a esta palestra doutrinária. Hoje nós vamos falar aqui do nosso livro dos Espíritos, o capítulo 6, Lei da Destruição. Aí, por que nós estamos falando? Por causa desses acontecimentos que ocorreram aí na Turquia e na Síria, né? Então, nós vamos ver o que o Espiritismo tem a falar sobre isso, né? Porque é um desencarne coletivo, são muitos espíritos ajudando nessas desencarnações, né? Um número enorme de desencarnados, mas nós vamos ver aqui o que ocorre. E depois nós vamos colocar do livro Diálogo dos Vivos, psicografia do Chico Xavier, e alguns comentários do Herculano Pires, nós vamos ver um caso concreto de um desencarne. Aí a explicação. Então vamos lá. Lei de destruição. Questão 728. A destruição é uma lei da natureza? Resposta dos Espíritos. É necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque isso, a que chamais destruição, não é mais do que a transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos, né? Então, isso é um benefício, porque os espíritos estão fazendo com que a Terra ganhe uma nova roupagem, ou seja, esses espíritos que desencarnam, eles vão pensar a respeito das suas vidas, né? E vão querer melhorar sempre. Então, é a transformação que vai ocorrer. Então, vamos lá. 728A. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos com os fins providenciais? Resposta. As criaturas de Deus são os instrumentos de que ele se serve para atingir os seus fins. Para se nutrirem, os seres vivos se destroem entre si, e isso com o duplo objetivo de manter o equilíbrio da reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e de utilizar os restos do invólucro exterior. Mas é apenas o invólucro que é destruído. Esse invólucro não é mais que o acessório, não a parte essencial do ser pensante, pois este é o princípio inteligente e indestrutível que se elabora através das diferentes metamorfoses por que passa. 729. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meio de preservação e conservação? Resposta. Para evitar a destruição antes do tempo necessário. Toda destruição antecipada encontra o desenvolvimento do princípio inteligente. Foi por isso que Deus deu a cada ser a necessidade de viver e se reproduzir. 730. Desde que a morte deve conduzir-vos a uma vida melhor e que nos livra dos males deste mundo, sendo mais de se desejar do que se de temer, porque o homem tem por ela um horror instintivo que a torna motivo de apreensão. Resposta dos Espíritos. Já o dissemos, o homem deve procurar prolongar a sua vida para cumprir a sua tarefa. Foi por isso que Deus lhe deu o instinto de conservação, e esse instinto o sustenta nas suas provas. Sem isso, muito frequentemente, ele se entregaria ao desânimo. A voz secreta que o faz repelir a morte lhe diz que ainda pode fazer alguma coisa pelo seu adiantamento. Quando um perigo o ameaça, ela o adverte de que deve aproveitar o tempo que Deus lhe concede. Mas o ingrato rende geralmente graças a Deus a sua estrela em lugar do Criador. 731. Porque ao lado dos meios de conservação, a natureza colocou ao mesmo tempo os agentes destruidores? Resposta. O remédio ao lado do mal, já o dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. 732. A necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? É proporcionada ao estado mais ou menos material dos mundos e desaparece num estado físico e moral mais apurado. Nos mundos mais avançados que o vosso, as condições de existência são muito diferentes. 733. A necessidade de destruição existirá sempre entre os homens na Terra? Resposta.
A necessidade de destruição diminui entre os homens à medida que o espírito supera a matéria. É por isso que o horror da destruição vedes seguir-se o desenvolvimento intelectual e moral. Então, uma hora vai cessar tudo isso. 734. No seu estado atual, o homem tem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Resposta: esse direito é regulado pela necessidade de prover a sua alimentação e a sua segurança. O abuso jamais foi direito. 735. Que pensar da destruição que ultrapassa os valores das necessidades e da segurança? Da caça, por exemplo, quando não tem por objetivo senão o prazer de destruir sem utilidade, né? Ou seja, futilmente fazer uma caçada e matar animais. Resposta: predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais não destroem mais do que necessitam, mas o homem que tem o livre-arbítrio destrói sem necessidade. Prestará contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois nesses casos ele cede aos maus instintos. 736. Os povos que levam ao excesso os escrúpulos no tocante à destruição dos animais têm mérito especial? Resposta: é um excesso, um sentimento que em si mesmo é louvável, mas que se torna abusivo e cujo mérito acaba neutralizado por abusos de toda a espécie. Eles têm mais temor supersticiosos do que a verdadeira bondade. Os flagelos e as destruidores. 737. Com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição. É necessário ver, a fim de apreciar os resultados. Só julgai essas coisas do vosso ponto de vista pessoal, e as chamais de flagelo por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazerem com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Então é o avanço. 738. Deus não deveria empregar para melhorar a humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? Sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem que não os aproveita. Então é necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a própria natureza. 738a. Nesses flagelos, porém, o homem de bem sucumbe como os perversos, isto é justo? Então, quer dizer, nessas catástrofes sempre ocorrem as duas coisas, né? Pessoas de bem e do mal acabam desencarnando. Durante a vida, o homem relaciona tudo a seu corpo, mas após a morte pensa de outra maneira. Como já dissemos, a vida do corpo é um quase nada. Um século de vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Os sofrimentos que duram alguns dos vossos meses ou dias nada são, apenas um ensinamento que vos servirá no futuro. Os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo, eis o mundo real. São eles os filhos de Deus e o objeto de sua solicitude. Os corpos não são mais do que disfarces sob os quais aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que dizimam os homens, eles são como um exército que, durante a guerra, vê os uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general tem mais cuidado com os soldados do que com as vestes. 738b. Mas as vítimas desses flagelos, apesar disso, não são vítimas? Resposta dos espíritos. Se considerássemos a vida no que ela é, o quanto é insignificante em relação ao infinito, menos importância lhe daríamos. Essas vítimas terão noutra existência uma larga compensação para os seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem lamentar.
Aí tem uma explicação do Kardec. Quer a morte se verifique por um flagelo ou por uma causa ordinária, não se pode escapar a ela quando soa a hora da partida. A única diferença é que, no primeiro caso, parte um grande número ao mesmo tempo. Se pudéssemos elevar-nos pelo pensamento de maneira a abranger toda a humanidade numa visão única, esses flagelos tão terríveis não nos pareceriam mais do que tempestades passageiras do destino do mundo. 739. Esses flagelos destruidores têm utilidade do ponto de vista físico, malgrado os males que ocasionam? Resposta: sim, eles modificam algumas vezes o estado de uma região, mas o bem que deles resulta só é geralmente sentido pelas gerações futuras. 740. Os flagelos não seriam igualmente provas morais para o homem, pondo-as à volta com necessidades mais duras? Respostas: os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercer a inteligência, de mostrar a sua paciência e a sua resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo que lhe permitem desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e do amor ao próximo, e se ele não for dominado pelo egoísmo. 741. É dado ao homem conjurar os flagelos que o afligem? Sim, em parte, mas não como geralmente se pensa. Muitos flagelos são as consequências da sua própria imprevidência. À medida que ele adquire conhecimentos e experiências, pode conjurá-los, quer dizer, preveni-los, se souber pesquisar-lhes as causas. Mas entre os males que afligem a humanidade, há os que são de natureza geral e pertencem aos desígnios da providência. Esses, cada indivíduo recebe em menor ou maior proporção a parte que lhe cabe, não lhe sendo possível opor nada mais do que a resignação à vontade de Deus. Mas ainda esses males são geralmente agravados pela indolência do homem. Entre os flagelos, a explicação do Kardec, destruidores, naturais e independentes do homem, devem ser colocados em primeira linha a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais, a produção da terra. Mas o homem não achou na ciência, nos trabalhos de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos, nas irrigações e no estudo de condições higiênicas, aos meios de utilizar ou pelo menos atenuar tantos desastres. Isso está acontecendo, né? Algumas regiões antigamente devastadas por terríveis flagelos não estão hoje resguardadas. Que não fará o homem, portanto, pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar todos os recursos da sua inteligência e quando, ao cuidado da sua preservação pessoal, souber aliar o sentimento de uma verdadeira caridade para com os semelhantes, né? Então, essas situações que a gente está vendo hoje de desencarnes coletivos, uma hora elas vão cessar, mas ainda vai demorar muito tempo, porque o próprio planeta tem a sua parte kármica, cada um de nós temos a nossa parte kármica, né? E a nossa parte individual dentro da família e coletivamente, até com o país, né? E com o planeta. Então, a gente pode considerar que, à medida que fomos nos aperfeiçoando, essas situações vão diminuir. Agora, vamos ver aqui desse livro, que é muito interessante, é Diálogo dos Livros, a psicografia do Chico Xavier, chama A Revelação do Poeta. É o motivo da explosão de um DC-10 em Paris. Isso aconteceu, acho que em 1974. Então, vamos lá, o Chico Xavier falando aqui, ó. Regressávamos de ligeira viagem e reunimos-nos em oração apenas 3 companheiros após comentar o acidente aéreo ocorrido em Paris no dia 3 desse mês. Os sofrimentos de perto nos fazem medir os sofrimentos que se verificam longe de nós. Reunimos-nos em prece para buscar, acima de tudo, a compreensão para nós mesmos, de maneira a entendermos que a dor em qualquer parte vem das leis de Deus em benefício de todos nós. Abrimos o livro dos Espíritos antes de iniciar o nosso culto da oração e a questão 266 veio em nossa ajuda. Pensamos
Pensamos no assunto e a oração. Em uma confortadora surpresa, recebemos a visita do poeta Silva Ramos, que nos tomou a mão e escreveu o soneto que ele mesmo intitulou De Culpas. Ainda profundamente sensibilizados com o lamentável desastre, enviamos ao prezado amigo soneta do poeta desencarnado. Esse amigo é o Saulo, né? Saulo de Tarso, que é o Hermínio, perdão, eu já lembro, já falo para vocês. A ideia de que as suas anotações auxiliam-nos a desenvolver o nosso pensamento a respeito das desencarnações coletivas, né? Então vamos lá, vamos ver o soneto aqui. Silva Ramos, Culpas. A natureza aponta a culpa que começa. Em cidade praiana, a legião pirata desembarca, saqueia, humilha, fere e mata. Por nada se detém. Por mais que se lhe peça, quantas vidas ao mar sob golpes apressa, incêndios e orações, no horror que se desarma. Depois, vinho e prazer, os botins de ouro e prata. E as horas avançando ao tempo que não cessa. Os séculos se vão marchando em luz e treva. Um dia, em mar aéreo, enorme nave leva os piratas de outrora e a justiça divina. Surge a morte no ar. A aflição se renova. Preces, gemidos e ais de corações em prova. E a natureza paga a culpa que termina, né? Então, o Silva Ramos, em função desse desastre aéreo, escreveu essas linhas maravilhosas aqui, explicando por que aconteceu esse desastre coletivo, né? Porque essas pessoas eram piratas, né? Saquearam, mataram uma aldeia lá, a gente não sabe quando, né? E agora é o resgate, né? Então eles mandaram isso para o Herculano Pires, e o Herculano Pires vai fazer um comentário aqui, a escolha do espírito. E aqui ele se intitula Irmão Saulo, nesse livro, mas é o Herculano Pires. A revelação do poeta Silva Ramos pode parecer-nos absurda e até mesmo ofensiva para muitas pessoas. Pereceram muitas pessoas naquele avião turco sobre Paris. 3 brasileiros estavam no número espantoso de vítimas. Como considerar todas elas criminosas envolvidas em atos de pirataria? Convém lembrar que se trata de culpas remotas de vidas anteriores. Quem pode na Terra, examinando suas próprias tendências atuais, considerar que há 5 séculos tenha sido uma criatura virtuosa, incapaz de ações criminosas, né? Então, sabe lá o que nós fizemos em outras vidas, né? O Espiritismo ensina que os espíritos escolhem e pedem as provas porque vêm passar na Terra. Outra dúvida que se levanta, mas já havemos registrada na questão 266, como ele mencionou, do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: não parece natural que os espíritos escolham provas menos penosas? E os espíritos superiores respondem: para vós sim, mas para o espírito não. Nossas provas decorrem da nossa consciência. As leis de Deus inscritas na nossa consciência levam o culpado a pedir o seu próprio castigo. Então, todas as dificuldades que nós passamos na nossa vida presente são frutos da nossa vontade como espíritos, né? Nós pedimos tudo isso. Nota-se a perfeição absoluta dessa justiça que não vem de fora, mas se processa de dentro para fora, ou seja, do próprio espírito, né? O culpado é o seu próprio juiz, o mais severo dos juízes. Então ninguém vai, quando desencarnarmos, vai dizer que somos culpados. A nossa própria consciência que vai nos dizer, né? Por isso que ele diz que o culpado é o seu próprio juiz, o mais severo dos juízes. Por isso mesmo, as provas mais graves não são imediatas, porque passaram-se muitos séculos, né? Desde o tempo dos piratas até o avião moderno. Por quê? Porque o espírito precisa entender tudo isso para passar pela prova, senão não adianta. O espírito do culpado precisa amadurecer moralmente para sentir o aguilhão da consciência e obedecê-lo. As provas coletivas reúnem criaturas que nos parecem incapazes de haver cometido atrocidades. Elas tiveram de atingir este grau
atual da evolução para terem a coragem heróica de submeter-se às expiações necessárias. Nessa perspectiva, como vemos, tudo se torna compreensível. As vítimas de hoje são almas purificadas, que se redimem por vontade própria, não são mais criminosas, são heroínas da evolução. Silva Ramos usa o soneto para mostrar, numa síntese poética, o que podemos chamar de mecânica da prova. As ações do passado dão começo à culpa. Os séculos de luz e treva desenvolvem os espíritos nas experiências dolorosas. E, por fim, a culpa se apaga na prova coletiva em que todos se reúnem. As lentas depurações individuais se conjugam no final, para o resgate coletivo, em que a culpa é liquidada. Então, vejam que tudo é perfeito no universo, né? Deus pensa em tudo. Então, eu espero que vocês tenham gostado desses relatos que fizemos aqui. Quero agradecer a todos e muito obrigado. Saudação a todos que nos ouvem. Mais uma vez estamos tendo a oportunidade de realizar a nossa palestra com muita gratidão a Deus e a Jesus, estudando a doutrina espírita, princípios codificados por Allan Kardec. Hoje vamos refletir um pouco sobre a última parte do Livro dos Espíritos, que nos trazem as leis morais. O capítulo 7 desta parte do livro é a lei de destruição, onde nos fala da destruição necessária. Pergunta 728. A destruição é uma lei da natureza? É necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque isso a que chamais destruição não é mais que a transformação cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Então, segundo essa resposta, nós compreendemos o porquê de tantas situações que a Terra nos apresenta. Tivemos a questão ali do terremoto na Turquia, na Síria. Testemunhamos um grande abalo sísmico, que atingiu esses países. Ceifou a vida de mais de 3.000 pessoas, que consideramos um desencarne coletivo, deixando aproximadamente 18.000 feridos, muita tristeza, muito sofrimento humano, e nessas horas muitos clamam a Deus, querendo respostas. Então é nosso dever estar passando essas informações, acalmando os corações, que tudo tem uma razão de ser. E aqui nessa resposta dos espíritos, nós vemos, que toda destruição é necessária e é uma oportunidade de renovar e melhorar a nós mesmos. Continuando o capítulo, eles falam dos flagelos destruidores. Com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Que é o que aconteceu nessa situação, o que está acontecendo aqui no nosso país, com excesso de chuvas. Esse final de semana mesmo nós tivemos várias situações. E a resposta dos espíritos é a seguinte: para fazê-la avançar mais depressa.
Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal e as chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazerem com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos, né? Então é mais ou menos a questão do sofrer para ser feliz. Então todas essas situações são necessárias para o próprio planeta, a parte física, né, que está em transformação. O planeta Terra passará a ser um mundo de regeneração e fisicamente ele tem que se transformar, e também pela transformação das pessoas, né, resgates que acontecem, situações que fazem despertar algo mais em algumas pessoas que estão seguindo um caminho não muito correto. Enfim, tudo tem uma razão de ser e faz parte de todos nós que renascemos no mundo de provas e expiações passar por determinadas situações como estas, né? Dependendo do que temos para resgatar. Por isso que nascemos em determinado local, em determinado país, passando pela situação que devemos passar. Tudo é um aprendizado. A lei de causa e efeito nos explica isso claramente nos princípios doutrinários, né? A pergunta 738 que Kardec fez aos espíritos: Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? Não teria outro caminho, evitando essas situações que trazem ali muito sofrimento? Sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem que não os aproveita. E então é necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a própria fraqueza. Então a resposta está bem clara, né? A espiritualidade amiga, Deus, nosso Pai, que é todo poder, bondade e amor, soberanamente justo, bom, Ele nos dá oportunidades a todos os seres humanos. Mas como nós somos muito teimosos, né, desatentos, não fazemos a lição como deveríamos fazer, infelizmente, há que acontecer algumas situações que provocam a dor e que provocam reflexão. Quando eles percebem que é só dessa maneira que vamos acordar, a situação acontece. É assim que funciona esse mecanismo. E não é por mal, é para o nosso próprio bem, porque tudo é tentado antes. É tentado nos despertar o interesse pela vida, o interesse em combater as nossas imperfeições, viciações, buscarmos o caminho do bem, mas não o fazemos de uma maneira mais tranquila, natural, e aí vem as situações dolorosas, né? Porque a dor, ela é uma alavanca para o nosso progresso. Muitas vezes, somente passando pela dor é que nós vamos acordar. Então, é por isso que acontecem as situações mais intensas, dolorosas, que trazem sim sofrimento, mas muita reflexão e aprendizado. Quer a morte se verifique por um flagelo ou por uma causa ordinária, não se pode escapar a ela quando soa a hora da partida. A única diferença é que, no primeiro caso, parte um grande número ao mesmo tempo.
Esses flagelos destruidores, eles têm uma utilidade do ponto de vista físico, malgrado os males que ocasionam. Sim, eles modificam algumas vezes o estado de uma região, mas o bem que deles resulta só é geralmente sentido pelas gerações futuras. Mas é como eu falei, né? Também é necessário para a modificação da questão física do planeta, que só lá na frente nós vamos perceber isso, né? E todas essas vítimas, todos os espíritos que desencarnam nessa situação, terão numa outra existência uma larga compensação para os seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem lamentar, né? Então ninguém passa por essa situação sem ter uma razão. E quando se cumpre uma prova, tem todo o auxílio da espiritualidade, o amparo, uma página virada com relação à nossa evolução, situações que temos que resgatar, né? Então, com certeza, todos que passam por uma provação dessa foram preparados e serão auxiliados, e estão resgatando uma situação que nós próprios criamos no passado. Os flagelos, eles são provas, tenhamos a certeza disso, que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar a sua paciência, a sua resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo que lhe permitem desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo. É isso, né, que nós temos que desenvolver a consciência que tem a sua utilidade, tem a sua necessidade, né? Com a permissão de Deus, passamos por essas situações que afligem a humanidade, mas que faz parte do progresso e da regeneração do planeta. E esse quadro, quando acontece, né, nos ensina a elevar nossos pensamentos a Deus, a refletir sobre os desafios diários que enfrentamos, individualmente e como família humana. Nesses momentos, muito importante elevarmos nossos pensamentos, vibrarmos por todos que passam por essas provações, pelos governantes de todos os países, né, que sintam ali a responsabilidade, a urgente necessidade de resolver as suas diferenças, né, e fazer a sua parte verdadeiramente, amparando a todos, para que a gente possa realmente seguir o rumo da evolução do nosso amado, generoso lar, no nosso planeta chamado Terra, né? E nessa perspectiva, o Mestre Jesus, que é o governante desse mundo, em conjunto com muitos espíritos perfeitos, grandes engenheiros celestes, como são chamados, constroem e reformulam as bases de funcionamento do planeta. Nas questões 258 a 273 do Livro dos Espíritos, nós lemos que a reencarnação é um momento de aprendizagem, através de provas que visam unicamente o nosso progresso. Porque está bem claro para todos nós que Deus
é soberanamente justo e bom, né? Nessa pergunta 258, é do item 5, onde nós falamos da escolha das provas. Então, quando nós estamos no estado errante, antes da nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida. Nós mesmos escolhemos o gênero de provas que desejamos sofrer, né? Então, Deus não impõe as tribulações da vida como castigo, né? Nada acontece sem a permissão de Deus, mas Ele dá ao espírito a liberdade de escolha. E nós escolhemos passar por essas situações, porque sabemos que é assim que vamos resgatar as situações que fomos nós mesmos que criamos, né? Então, as provas não são uma punição, elas fazem parte do ordenamento planetário pelo qual caminhamos para o mundo em regeneração, através de uma transição que não prescinde de esforço para o nosso próprio adiantamento espiritual e moral. Então, tendo em mente o amor divino, nós temos que confiar em Deus, fazer a nossa prece, pedir por todos esses irmãos que passam pelas provações, né? Sabemos que esses que retornam já se encontram com certeza amparados pelos espíritos benfeitores na pátria espiritual, chegam sendo resgatados, passando pela prova que deveriam passar, que se comprometeram, encerrando mais uma encarnação, retornando com os deveres cumpridos, com mais experiência, e vão com certeza ter um melhor proveito nas próximas, existências. Então, muito importante estar esclarecendo às pessoas o porquê dessas situações, e na doutrina nós encontramos todas essas informações dentro dos princípios que nos alertam da lei de causa e efeito, de que a destruição e a dor são necessárias ainda no estágio evolutivo em que vivemos, que nós escolhemos as provas que temos que passar. Enfim, as respostas que necessitamos, encontramos nos princípios doutrinários. Então, muita gratidão a Deus por essa oportunidade e que essas informações nos acalmem o coração de que Deus está no leme e que nada acontece sem a permissão desse Pai amoroso, e que Jesus, Ele é o governador, Ele é o co-criador, Ele foi o co-criador do planeta Terra, e a sua ligação amorosa com esse planeta e com todos os seres humanos é intensa, e Ele está a zelar por todos. Então, muito importante nós estarmos em prece, pedindo a todos esses que passam pelas provações, pelos países em guerra, para que possam receber o amparo, o consolo. Que Deus nos fortaleça e continuemos firmes, buscando o aprendizado que desenvolve a nossa fé, a fé raciocinada, acreditarmos, mas entendermos e sabermos em que e no que estamos acreditando. Que Deus abençoe a todos que nos ouvem nesse momento e que a paz esteja em seus corações. Que assim seja.